Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida e agora o nosso momento da saúde, quando a gente conversa um pouquinho sobre como cuidar bem do nosso corpo. Você sabe que a Bíblia nos orienta que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e Deus quer habitar num templo saudável e para ajudar você a ter saúde, ter qualidade de vida, todos os dias trazemos aqui um profissional de saúde para nos ajudar. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. Marcelo Locchetti. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bom, pastor? Que alegria recebê-lo aqui e que bom poder ter as suas informações, a sua orientação para nós, viu? Obrigado, é uma honra. Dr. Marcelo ele se graduou-se pela USP em São Paulo, serviu às Forças Aéreas aqui em Manaus por 1 ano, realizou residência em ortopedia e traumatologia também pela USP, tem uma subespecialização em afecções da coluna vertebral, é mestre em ciências e é o coordenador médico aqui do Hospital Adventista de Manaus. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre hérnia de disco. O que é hérnia de disco, doutor? Deixa eu começar logo tentando distrair o máximo que a gente puder aqui. Esse nome, pastor, é fantástico, porque todo mundo que tem dor nas costas fala, eu acho que é hérnia de disco. Mas a vilã. É a vilã, mas nem sempre aquela dor ou aquela patologia é causa de uma hérnia de disco. Então hoje vamos entender. Eu trouxe aqui um modelinho, aqui uma coluna, aqui a gente está vendo a coluna lombar. Nós estamos observando aqui que essa coluna lombar tem alguns anéis em branco aqui. São anéis compostos de cartilagem e grande parte dessa cartilagem tem água dentro. Justamente isso dá flexibilidade para absorver o impacto. Ele é uma estrutura elástica que absorve todo o nosso impacto. Agora, eventualmente, a parede dessa cartilagem ela se rompe e o seu conteúdo extravasa. O líquido sai. Exatamente. Quando esse líquido, essa cartilagem entra para dentro deste canal por onde passam os nervos, está aí a hérnia de disco. A hérnia de disco, então, nada mais é do que um fragmento de disco intervertebral que entrou para dentro do canal e está pressionando, comprimindo os nervos. Se a hérnia se dá na região cervical, o paciente vai ter dor irradiada para o braço. Se essa hérnia for em região lombar, onde é a localização mais comum, a dor se dá na irradiação para a perna. E geralmente as pessoas já falam, acho que é o meu nervo ciático. Então veja, nervo ciático, ele dói porque tem alguma coisa comprimindo ele, justamente a hérnia de disco. Olha que interessante, eu sempre pensava que era uma estrutura lá embaixo da coluna, que fosse uma estrutura se aproximando ou encostando na outra e que provocava então algum tipo de dor. Desde a região cervical até a região lombar, nós temos discos. Agora, no nosso corpo, como uma pirâmide, é muito maior a pressão nos níveis inferiores do que nos níveis superiores. Então, é muito mais frequente termos hérnia de disco na região lombar e aí nos níveis mais baixos da coluna lombar do que em outras regiões. E quais são as causas que provocam a hérnia de disco? Causas multifatoriais que levam a desgastes nessa cartilagem. E aí nós temos como aquelas causas intrínsecas, uma situação genética que a pessoa tem uma facilidade de ter um desgaste dessa estrutura, assim como as causas que a pessoa faz no dia a dia. Então, as causas extrínsecas como vícios posturais, trepidação, impacto, carregamento de peso, tudo que leva esse disco a ter uma sobrecarga. Em dado momento, esse disco se rompe, ele envelhece com o tempo. E aí se dá a hérnia de disco. Que interessante. Nós temos opções de tratamento, uma vez que esse líquido vazou da cartilagem. Qual é a opção de tratamento? Felizmente, mais de 90% das vezes, a hérnia de disco não é de operar. Então, e também não é para sempre. Quando a pessoa fala, eu tenho hérnia de disco já há 20 anos, calma. Provavelmente essa hérnia ela já foi absorvida pelo nosso organismo. Quando acontece a hérnia, o nosso organismo começa a
atuar em cima desse fragmento, de forma que ele absorva totalmente e libere novamente aquele nervo que está comprimido. Então, na grande maioria das vezes, nós optamos inicialmente por um tratamento conservador através de medicamentos para dor, anti-inflamatório, analgésico, fisioterapia, uma fisioterapia de qualidade para fortalecermos e alongarmos esta musculatura posterior que sustenta o nosso eixo. Agora, numa pequena parcela desses pacientes, infelizmente, o tratamento conservador não é o suficiente. Esses pacientes podem necessitar de um tratamento cirúrgico se eles apresentarem alguns sinais, como, por exemplo, déficit neurológico, ou seja, a pessoa vai perdendo o movimento de determinado segmento que o músculo tem que fazer o movimento. Se é uma dor intratável, se a pessoa não consegue levantar da cama por dor, não dá para a gente ficar esperando meses esse corpo agir. Então, esse caso, ele começa a ter uma possibilidade de tratamento cirúrgico. Então, são alguns fatores que podem levar a esse tipo de tratamento, mas na grande maioria é um tratamento conservador. Ok. Obrigado por todas as orientações que o senhor trouxe para nós hoje. Espero que o senhor volte amanhã para nos ajudar.